Lá, vamos começar o nosso primeiro tema aqui, esse embate entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. Quem será que está certo? O Supremo está agindo de forma invasiva ou a Câmara está errada? O líder do PL na Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Sóstenes Cavalcanti, recebeu nessa manhã uma intimação, já foi intimado, para prestar esclarecimentos sobre a ameaça de romper acordos de emendas. Segundo Sóstenes, deputado eleito, abre aspas, não se curva a ameaças, fecha aspas, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também afirmou que não aceitará, abre aspas, censura e intimidação. O rompimento do acordado, segundo Sóstenes, seria uma forma de pressionar Mota a pautar o projeto de lei que prevê a anistia de condenados pelos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. Depois de ser intimado, Sóstenes reafirmou a declaração feita. Essa eu quero ouvir. Vamos lá? Nós vamos continuar nosso processo de obstrução com relação, se a gente tiver aqui nas emendas de comissão, lógico, eu não falei para quem me fez a entrevista lá, vamos cumprir tudo que está acordado no acordo do presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre com relação à aprovação nas comissões, as atas, os nomes, valores e destinação de cada parlamentar das emendas de comissão, tudo isso já é público e notório, nós vamos cumprir tudo isso. Agora, como chegar até essa divisão nas comissões é que foi a minha manifestação e é meu direito, como líder, como quem indiquei e depois foram eleitos presidente das comissões, a gente decidir sobre esse assunto. Vou fazer cumprindo todas as regras, mas não abrirei mão 1 milímetro das minhas lutas políticas dentro dessa casa. Acho que agora sim, né, o Rodolfo Marins? Estava estranha a declaração dele, porque o acordo é que não haja emendas secretas. Dinheiro público não pode ser secreto. Agora, como é que esse dinheiro, sendo transparente, vai ser dividido entre comissões? Aí o Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso. Mas não era assim que foi a primeira declaração. Acho que agora ele foi mais bem orientado, né? Exatamente, Capês. Boa tarde, meus amigos de bancada, você que nos assiste. É exatamente isso. Essa declaração foi feita no domingo agora, no dia 27, e ganhou, né, uma conotação totalmente diferente dessa que veio a público agora. Ele colocou agora as claras na mesa, ainda falando que não vai aceitar a intimidação do STF, colocando ali um cone onde, sinalizando na verdade, né, até onde o STF deve ir. Primeiro, o ministro Flávio Dino, ele quis mostrar transparência, né, e foi muito bem contemplado por isso, porque assim que tem que ter uma transparência, principalmente nessas emendas constitucionais. Muita gente é contra as emendas. Eu acho que ela tem um grande aproveito se for feito por políticos sérios. E agora ele coloca um cone, falando, STF, você só deve vir até aqui. De fato, nós não vamos nos curvar. Colocando a limpa e agora com uma declaração um pouco mais sensata sobre essas emendas parlamentares. Coronel Sérgio Marcos, o mal das emendas de comissão é porque elas são enviadas, como o próprio nome diz, pela comissão. Aí você não sabe qual é o deputado que está por trás. Aí vai aquela graninha para empreiteira, que é de algum parlamentar, ou de algum amigo, ou de alguém que ajudou na campanha. Às vezes pode ter um retorninho, que é corrupção passiva, né? Peculato. Ou às vezes vai para uma ONG sem transparência. Você não sabe quem é o deputado que vai responder por aquilo. Isso que é emenda de comissão. Agora, só você está dizendo que não, que são emendas, embora de comissão, que são assinadas por cada deputado de maneira transparente. Acho que ele conseguiu o objetivo dele, né? Capês, colegas de bancada e todos aqueles que nos prestigiam, uma ótima tarde. Qual é a consequência da reação do deputado Sóstenes? Na realidade, é uma intervenção do STF, agindo partidariamente, porque o Sóstenes está forçando o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, a pautar em emergência o tema anistia. Como? Obstruindo essa questão de emendas. Então, é uma retaliação, eu vejo assim como uma retaliação ilegal, inclusive, do STF, em relação ao Sóstenes. Por quê? Em relação às emendas, que evidentemente precisam ser públicas, mas a divisão
partidária, isso o Poder Judiciário não tem nenhum tipo de relação a respeito, desde que essas normas, desde que esse dinheiro seja utilizado para o fim social que se destina. Agora, a reação do Sóstenes está sendo uma reação de enfrentamento interno lá na Câmara dos Deputados, do deputado Hugo Mota, forçando que ele apresente vamos dizer, o projeto de anistia, porque foram 262 deputados que acabaram assinando dos 513 deputados existentes. Meu querido Emerson Tawil, veja, na verdade eu não sei porquê, não entendi bem como, ficaram 100% das emendas para o Sóstenes Cavalcante distribuir. 30% são do PL e os outros 70% ele tem que distribuir aí para as comissões de outros deputados parlamentares. Está dizendo, não, ô Hugo Mota, se você não pautar a urgência, nós vamos segurar os 100% aqui e ele joga todos os outros deputados contra o Hugo Mota. Você acha que essa pressão será suficiente para quebrar o medinho do Hugo Mota? Parece que ele está bem assustado. Boa tarde, Capês, boa tarde aos amigos de bancada e à nossa audiência, principalmente. Na verdade, é um conflito interno que a gente sabe que isso dura há séculos, podemos dizer assim. O Congresso Nacional fica se degladiando não só por conta dessa galinha dos ovos de ouro, que são as emendas parlamentares, e aí o que salta aos olhos para mim, na verdade, é essa participação da Suprema Corte, né, por mais que ela seja de boa intenção, entre as aspas, a gente pode abrir e encerrar aqui ao mesmo tempo, na verdade, cada ente tem sua responsabilidade. O Supremo Federal não tem essa competência, sobre a nossa ótica, de ficar criando esse tipo de conflito. Por outro lado, o sócio também se coloca ali, como disse o próprio Rodolfo, que colocou um cone divisório, dizendo, olha, aqui nós não vamos nos dobrar as imposições do STF. Não é bem assim na prática, a gente sabe muito bem, em que um novo ente político entrou nesse circuito, que é o STF, e passou a ditar regras, fazendo uma composição, né, publicamente partidária, e isso tem trazido, sem dúvida alguma, uma desigualdade muito grande dentro dos poderes, e isso afeta principalmente a população. Essas emendas parlamentares têm sido objeto de balcão de negócios e custa muito caro, mas muito caro mesmo para a nossa sociedade. Agora, Luana Tavares, tudo bem? Prazer ter você aqui novamente, uma honra para nós. Ô, Luana, agora, e essa questão desse embate, hein? Não era comum deputado federal ou senador se antagonizar dessa maneira com o Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso pode também decorrer de uma atuação vista mais política do Supremo Tribunal Federal? O próprio presidente da Casa, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o Supremo mudou o perfil, ele é um órgão mais político do que jurídico. Isso aí não é mal para a imagem do Supremo? Boa tarde, Capês. Um prazer estar aqui com você, com os nossos colegas de bancada e com todos vocês que nos assistem aqui, nos acompanham. Sem dúvida, é uma movimentação ali, uma atuação que demonstra, sim, um perfil e um interesse, né, de interferir em uma articulação que está sendo feita e que é puramente política. Aqui, como os nossos colegas bem colocaram, o que está no centro desse debate é de fato uma pressão política para que o projeto da anistia ele seja colocado ali como prioridade, ele seja votado e atenda aos interesses do PL, que é o partido do deputado que está colocando o Hugo Mota em xeque nessa discussão. E o mais interessante que eu vejo também, Capês, em relação a todo esse imbróglio, é que pela primeira vez, ou pelo menos que eu me lembre, uma primeira vez tão aberta, está sendo debatido um acordo financeiro, porque aqui a gente está falando sobre emendas parlamentares, portanto, um acordo que foi feito ali entre o Hugo Mota e o deputado Sóstenes em relação às emendas da comissão, feito publicamente, né? Ele abriu essa negociação para todos, isso acabou surpreendendo a população e a todos nós, como é que essa negociação ela foi colocada de forma tão aberta, escancarada, na nossa cara, né? Ninguém está ali debatendo, poxa, qual é a prioridade de qual região, para onde que vão esses recursos, estão debatendo simplesmente qual o percentual que tinha sido combinado, que estaria na mão do líder da comissão distribuir e qual o percentual que vai mudar ou que vai se alterar caso o presidente da Câmara
Câmara não faça ali, né, não coloque o projeto da anistia como prioridade. Então, tanto uma inversão nesse papel do Supremo, colocando uma posição mais dura, sendo que não foi exatamente, óbvio que a primeira colocação dele deixou essa margem, acho que nesse ponto Flávio Dino está correto, esse tema das emendas está realmente gerando uma instabilidade política grande e não é para menos, né? A gente sabe o montante que isso engloba e o impacto que isso tem na população, então isso gerou uma indignação nacional, porém, como se cruza com uma pauta política, é óbvio que ele passa um pouco ali do ponto, mas também demonstra como é esse jogo de tomar lá da cá dentro do Congresso. Ô Sérgio Marques, o Hugo Mota foi eleito presidente da casa com apoio do PL, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, no entanto, você tem um pedido de mais da metade dos deputados federais para que ele paute o projeto, não para que ele oriente votação, para que ele paute. Ou seja, que ele cumpra a sua obrigação de não represar um projeto. Quando ele parece que ele está assustado, a gente vê pela mídia que está com medinho, você acha que falta para ele essa maturidade para presidir uma casa da importância da Câmara dos Deputados? Ou foi eleito mesmo um presidente frouxo? Então, Capês, em relação ao nosso presidente da Câmara, ele foi eleito não só pelo PL, como pelo PT. Houve ali, ele acendeu, vamos assim dizer, duas velas. Uma para a direita e uma para a esquerda, ele acabou acendendo. E, no final, o que aconteceu? Quando ele levantou a Constituição Federal, similar ao doutor Ulisses Guimarães, quando ele foi eleito, ele prometeu liberdade. Só que o que aconteceu? Logo na sequência, coincidentemente, surgiu uma mácula na imagem do nosso presidente, né, do presidente da Câmara, alegando que ele poderia estar envolvido em suspeitas de corrupção. A partir daí, o que aconteceu? Ele teve alguns jantares, não sei se tão republicanos assim, na casa assim, de representantes da República, e, coincidentemente, a partir dali ele mudou o seu posicionamento e hoje ele não coloca a anistia como prioridade. O que é prioridade para ele hoje é a PEC da segurança pública, que é o primeiro ponto, e o segundo aspecto, a segunda grande destaque ao seu comando é a isenção até R$5 mil no imposto de renda para pessoas físicas. De uma hora para outra, a anistia sumiu. Não sei se é frouxidão ou medo. Emerson Tawil, ou seria uma terceira causa? Pode ser frouxidão, medo, desinteresse, interesse próprio, ou simplesmente convicção. Pode ser. E, na verdade, o Mota é o mais jovem, né, presidente, a assumir a liderança da casa em toda a história. E em toda a trajetória da casa, nós temos sempre percebido que os presidentes tinham uma certa bagagem. Apesar de o Mota estar no seu quarto mandato, conhece um pouco da casa, mas eram muito mais tradicionais os antigos presidentes, que tinham uma dominação não só da parte política da casa, propriamente dito, somente com o regimento interno, mas por conta das alianças políticas, os tratados, aquele balcão de negócios sabiam muito bem fazer. O Mota, como você disse, pode ser uma frouxidão, pode ser N coisas, mas o que é o grande descalabro que a casa representante da sociedade coloca, em sua grande maioria, publicamente, que deseja que coloque em pauta o projeto, e mesmo assim o presidente, sentando em cima do projeto, colocando o regimento interno à sua mercê, ele faz essa afronta não só à Casa Legislativa, mas também a toda a população do Brasil, que deveria respeitar o bom senso e principalmente a grande maioria que hoje pleiteia que coloque-se esse projeto em pauta, e ele mesmo assim senta em cima dele. Luana Tavares, focando especificamente na questão interna da Câmara dos Deputados, como você analisa essa antinomia entre a vontade unipessoal do presidente e a vontade da casa? Capês, esse é um tema que é um ponto que
realmente pega, né? O presidente, ele deve respeitar o papel do presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente das casas, é de fato criar ali uma divisão, né, e uma coordenação dos esforços para que conciliem-se pautas. Imagina, você tem milhares centenas de projetos sendo apresentados, nem todos eles passam dentro das comissões para ganhar prioridade. Os que passam pelas comissões, que já é um filtro inicial e vão de fato para votação, eles têm que ter um apoio dos parlamentares suficientes para que haja algum consenso e esse projeto, tanto pelo consenso se demonstra prioridade, quanto uma facilidade também para que ele tramite. Então, de fato, o Hugo Motta, ele está travando, né, como se fala, travando a pauta por uma questão individual e, obviamente, com os interesses que ele está observando como presidente, dado que esse projeto já foi demonstrado ali por uma maioria que é prioridade, que é necessário, que querem que se vote. Só que, ao mesmo tempo, né, Capês, é um projeto que ele tem vários desdobramentos, não só para o tema específico da anistia, mas para a questão política de 2026. Então, não é à toa que, para Hugo Motta, politicamente, pode ser um tiro no pé ou não, né, dos dois lados, tanto pautar o projeto quanto não pautar, dado que a gente tem um Congresso extremamente fragmentado. O apoio para esse projeto está mais concentrado na ala à direita e extrema-direita, mais aliados ali ao partido de Bolsonaro e aos aliados de Bolsonaro, mas a Câmara ela está completamente fatiada ali, com múltiplos interesses sendo representados pelo centro e pela esquerda também. Então, para ele, politicamente, talvez seja até uma inabilidade, como você falou, né, de comer uma primeira experiência como presidente da Câmara tão jovem, de como manusear isso, e haja visto também, né, que agora tem uma pretensão aí, uma tentativa de Davi Alcolumbre de pautar um novo projeto. Então, ainda tem temas ali sendo discutidos nos bastidores que com certeza estão influenciando a decisão de Hugo Motta. Agora, o Rodolfo Marins, eu não estou dizendo aqui se a anistia é boa, se é má, não é o foco, eu tenho minha opinião, mas o que eu queria colocar era um outro debate. Se ela é boa ou se ela é má. Mas eu estou dizendo o seguinte, mais da metade dos parlamentares que estão lá representando o povo, sim, a Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado representa os estados. Certo. Mais da metade dos representantes do povo querem. Uma parcela da população quer, a outra não quer. A Câmara dos Deputados não deveria, pelo menos, discutir esse tema, não é se vai ser declarado inconstitucional ou não vai, mas pelo menos colocar o tema para discutir. Fica uma imagem ruim, não é? Quando o presidente senta em cima e diz, não vamos nem discutir. Não é bom debater? Claro que sim, Capês. Você foi muito claro nas suas declarações. Tem que ser discutido. Se ela é válida, se ela é inválida, é outra questão. Cada um tem a sua opinião sobre a anistia, mas a partir do momento que uma parcela gigantesca da população gostaria de ver isso pautado, e lá os representantes do povo também foram eleitos para que seja feita a vontade do povo, isso tem que ser colocado em pauta. Por exemplo, muita gente não entendeu como é que funcionou a anistia, e isso criou, na verdade, um imbróglio. Eu peguei essa palavra que foi dita pela nossa querida amiga Luana Palmeirense, que está toda de verde hoje, e cria mesmo, de fato, um imbróglio na cabeça das pessoas sobre a anistia, porque a primeira proposta da anistia, ela vinha datada sobre o dia 30 de outubro, e a segunda vinha sobre o 8 de janeiro. Ou seja, são duas propostas. Essa segunda é tida lá dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados como uma meia anistia. E aí, quando a gente fala de anistia, a gente tem que entender se isso vai beneficiar o ex-presidente Bolsonaro ou se isso não vai beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Essa anistia, esse pedido de anistia, é de fato pelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro ou é alguma manobra política para que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se torne legível na próxima eleição, na próxima campanha? Qual é a manobra política? Isso só não está sendo pautado agora onde deveria ser pautada, justamente por isso, porque eles entendem lá que faz parte de uma manobra política da direita para que, então, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se beneficie disso, assim como outros militares, assim como outros políticos, para a próxima campanha de 2026. Mas eles têm que deixar isso de lado, isso não tem que ser pautado literalmente, porque se eles estão lá para fazer a vontade do povo, tem que ser, pelo menos, respeitada essa vontade e ser colocado em pauta pelo o nosso querido presidente da Câmara. Agora, Emerson Tawil, você é um brilhante advogado, se me permite o elogio com substantivos e não adjetivos. Eu queria tirar uma dúvida com você.
A Constituição Federal, no artigo 5º, lá no inciso 42, diz que o terrorismo é insuscetível de anistia. Então não pode ser concedida anistia. Uma lei aprovada que anistia atos terroristas, ela é inconstitucional, está escrito lá. Então a gente precisa saber o que é terrorismo. E tem a Lei 13.206, de 2016, do tempo da presidente Dilma Rousseff, e que tipifica o terrorismo como atos com o objetivo de provocar terror social ou generalizado por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Pela definição legal, os atos de 8 de janeiro não se enquadram em terrorismo. Está na lei. Então, como é que o Supremo, que já foi antecipando o que vai fazer, também que eu nunca vi isso, pode declarar inconstitucional a lei de anistia se a Constituição não proíbe para esse tipo de ato que não é definido como terrorismo? Ou será que cabe alguma interpretação mais elástica? Por isso que eu gostaria de ouvir você. Meu amigo Capês, primeiro que o elogio vindo de você, para mim, é uma grande honra. Segundo, que a gente vive hoje uma alquimia jurídica. O que é isso? Nem tudo que está nos verbetes, está dentro dos anais da história do judiciário, ela hoje está em prática. Hoje é muito difícil você, até para um cliente hoje, quando indaga, olha, doutor, esse caso específico, qual será o resultado? É muito mais subjetivo do que a gente possa imaginar. É como você disse, hoje o protagonismo da Suprema Corte tomou assim uma frente, está muito à vanguarda do que aquilo que a própria Constituição determina. Então são casos em que você, quando fala de terrorismo, você pensa em algo de uma magnitude muito maior do que a gente viu no 8 de janeiro. Ainda que tenham ocorrido alguns tipos de ilícitos ali, eu não consigo, na mesma leitura que você fez, enquadrar como se fosse um ato terrorista, em que nós tivemos a oportunidade, vamos acompanhando, até de certa forma muito próximo a esse caso, pessoas que estavam trabalhando foram presas, pessoas com certa idade, com comorbidades estão presas, pessoas das quais a própria legislação teria que contemplá-las para que pudessem ter outro tipo de medida fora a restrição da liberdade, mas ao revés nós temos visto aí decisões talvez totalmente em desacordo com a legislação e principalmente para nós que atuamos, né, como defensores, para nós salta aos olhos e a magnitude disso, em que o freio parece que não faz mais parte dessa carruagem em desabalada carreira. Então, é muito difícil, meu amigo Capês. É como você disse, a legislação fala de um jeito, ainda que a gente faça uma interpretação de uma forma um pouco mais elástica, eu entendo que essa elasticidade, ela se corrompe antes, não consegue alcançar a magnitude pela qual os olhos do judiciário hoje têm enxergado esse ato de 8 de janeiro de uma forma muito especial, como criminosos na magnitude, na proporção de que são terroristas que cometeram atos atentatórios à dignidade e à democracia da nossa nação. Ô Sérgio Márcio, você é coronel, obviamente você, coronel no estado de São Paulo, presenciou as ações daquele grupo denominado Black Blocs, que foi em junho de 2013, que destruíram aí uma parte da cidade de São Paulo, paralisaram. Eu estava uma vez, fiquei parado no trânsito, eles passaram pelo veículo meu com barras de ferro, aquilo criava uma situação de pânico, picharam o prédio da prefeitura, e o pretexto era que aumentou em 20 centavos a tarifa de ônibus, foi um pretexto. Em cima dessa ação, o Congresso se reuniu para definir como terrorismo esse tipo de ação. E eu não sei se por motivos ideológicos ou não, acabaram excluindo, dizendo que terrorismo é só ações praticadas por razões de xenofobia, discriminação, e tiraram essa ação de cunho político. Agora, se foi por motivo ideológico ou não, está lá a lei, está dizendo que não é terrorismo. Se não é terrorismo para os Black Blocs, por que tem que ser terrorismo aqui para 8 de janeiro? Eu queria que você pudesse trazer um pouco a lembrança a esta ação e opinar aqui sobre o que falou Emerson Tawil também. Bom, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro, era muito comum, principalmente manifestações da esquerda brasileira, com exceção dos sindicatos. Os sindicatos, normalmente as manifestações dos sindicatos sempre foram pacíficas, mas demais manifestações da esquerda brasileira, então nós temos ali os Black Blocs, que estavam defendendo quem?
os integrantes do Catraca Livre, temos também movimentações da UNE. Então, toda essa pleiade, normalmente, em eventos, ao final sempre teve pancadaria, por quê? Destruição do patrimônio público e privado voltado com esses grupos. Não só em 2013 nós tivemos isso, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, mas em 2017, vamos aqui recordar mais uma vez, houve uma grande manifestação na esplanada dos ministérios do MST 2017 e violentíssima. O patrimônio público também foi destruído naquele momento histórico, policiais ficaram feridos. E qual é a diferença, então, do evento de 2017 para o evento de 8 de janeiro de 2023? A diferença é exclusivamente político-ideológica. Essa é a explicação que nós podemos dar. Por quê? Se são situações similares, por que existem 2 pesos e 2 medidas? Por que não uma única medida? A lei. Muito bem.